Salve, salve, doutores! Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso Gramática para Passar. É isso mesmo, você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa aqui do Gran Cursos Online. E olha só, no primeiro bloco eu introduzi a pontuação, foi isso mesmo. Agora, olha só, o primeiro bloco é um bloco beabá. Você percebeu isso comigo? Beabá. Beabá, literalmente, hein? A partir de agora, o nível vai aumentar. O nível vai melhorar. E é isso mesmo. Mas antes de tudo, acompanhe na tela. Eu quero contar algo importante. No meu ponto de vista, a vírgula é 10. E é isso mesmo, professor, mas 10 com dois S, I e S? É isso mesmo, turma. A vírgula, ela é 10. E ela é 10 por quê? Porque a vírgula, olha só, desloca, enumera, explica, isola e separa. Então, quando eu conto para você a vírgula é 10, é porque a vírgula tem estes papéis aqui. Claro, calma, isso é só um mnemônico. Eu vou anotar passo a passo no seu caderno. Vamos deixar, já falei para você, que no nosso curso Gramática para Passar, nós vamos colocar todos os pontos, tudo certinho no seu caderno. Mas olha só para revisar o que vimos no bloco anterior, eu quero que você veja na tela uma questão. Veja uma questão quadrix. Releia esta passagem do texto aqui comigo, ó. Diz assim a passagem. Esses compostos são os chamados desreguladores endócrinos. O que acontece aqui, ó? Vamos fazer uma análise completa? Primeira coisa, olhar para o verbo. E o verbo quem é? Esses compostos. Então, esses compostos, o verbo é o são, e esses compostos é o seu sujeito. Agora, os chamados desreguladores endócrinos é uma característica deste sujeito ligado por meio de um verbo, significando que este verbo é um verbo de ligação e os chamados desreguladores endócrinos é o seu predicativo do sujeito. Legal. Turma, aqui nós estamos falando de constituintes diretos da oração. Quais são os constituintes diretos? Sujeito, verbo e complemento. Então, nesta situação, eu posso pontuar o texto? Não posso. Isso eu já estudei com você. Nós vimos isso no bloco anterior. Não dá para pontuar porque estamos em ordem direta. Aí veja na tela. O examinador diz assim, ó. A respeito das regras de pontuação, considerando o trecho reproduzido acima, podemos afirmar que. Então, você vai observar comigo o que é que você pode afirmar aí nesse caso. Bom, letra A. Nele, a ausência de pontuação é de fato adequada. É isso mesmo. Letra A é a sua resposta. Por quê, professor? Porque estamos aqui, ó, na nossa ordem que é SVC. E aí, nesta ordem SVC, que são constituintes diretos, não há possibilidade de pontuação. Portanto, 142, letra A, é a sua resposta. Vamos a 143. IADES. Olha lá, uma questão IADES agora. Vamos ver o que diz o examinador. No período, não existem registros oficiais sobre a fundação da cidade, de acordo com a norma padrão emprego da vírgula. Vamos fazer a análise completa? Cadê o verbo? Existem. Turma, identificou o verbo, aí você vai procurar o sujeito. E você já sabe o que você vai fazer. O quê? Eu vou procurar o sujeito antes do verbo. Tem sujeito antes do verbo? Não tem. Aí você considera a possibilidade de que esse sujeito possa ser indeterminado. Considera que ele possa ser oculto. Ou que possa ser inexistente. Sim, eu vou considerar tudo isso. Mas eu também vou considerar o fato de que o sujeito pode vir posposto ao verbo. E isso tudo eu mostrei para você na aula de sujeito. Então, veja bem. Cadê o sujeito do existem? O que é que existem? Registros oficiais na tela. Então, olha só. Registros oficiais sobre a fundação da cidade, vou colocar tudo aqui, ó. Registros oficiais
sobre a fundação da cidade existem. Tá vendo? Eu vou colocar uma vírgula ali, separando o sujeito do verbo? De maneira nenhuma. Vamos ver aqui, o que ele propõe. Letra A. Poderia ocorrer entre existem e registros? Não. Jamais. Bom, B. É facultativo para separar sujeito do predicado. Eu nunca separo sujeito do predicado. Jamais. Isso eu falei no bloco passado. C. Deveria ocorrer para isolar da oração o termo sobre a fundação da cidade. Olha só. Sobre a fundação da cidade. É um termo preposicionado ligado a que palavra? Registros. Lembra que eu comentei com você que eu não posso, de maneira nenhuma, separar um complemento do nome? Pode ser complemento nominal, pode ser adjunta de nominal. No caso aqui é adjunta de nominal, né? Registros sobre a fundação da cidade. Então, neste caso, eu não vou separar. Não dá para colocar vírgula aí. E ele propõe que você coloque uma vírgula para separar esse termo aí, ó. Olhe na tela, por favor. Questão letra C errada, que ele falou que deveria ocorrer. Não posso separar, tá? Até porque você tem um adjunto adnominal. Aí não separa. Letra D, ó. Não poderia ocorrer entre registros e oficiais. Esta é a alternativa correta, é a letra D, porque realmente não poderia ocorrer entre registros e oficiais. Letra E. Poderia ocorrer, só para confirmar, desde que registros sobre a fundação da cidade fosse deslocado para o início do período. De jeito nenhum, afinal, ali é sujeito. Eu jamais separo o sujeito do restante da oração, sujeito do verbo. Legal. Agora sim, eu só fiz aqui uma pequena revisão, fazendo essas duas questões com você. Agora, nós vamos aos casos. E eu vou começar aqui, ó, ao primeiro caso de vírgula, que é um dos mais comentados e é o mais cobrado em prova, que é o fato de que eu vou isolar um adjunto adverbial deslocado, né? Sobretudo se ele for de grande extensão, né? Sobretudo se for de grande extensão. Então vamos trabalhar isso daí. Vamos falar do adjunto adverbial quando deslocado. Tá. Vamos ver aqui o contexto, ó. Ontem houve manifestações. Identifique o verbo. Aqui é o verbo haver. Turma, qual é o sujeito do verbo haver? Professor, o verbo haver é o verbo que me faz o coração bater mais forte. O verbo haver em houve manifestações está no sentido de existir? É, professor. Então veja na tela. Acompanhe comigo. Veja aqui, então, neste caso, que o sujeito do verbo haver é um sujeito inexistente. E aqui, turma, ó, houve alguma coisa. Houve o quê? Então, manifestações é o objeto direto. Tudo bem, professor? Agora, e este ontem, o que ele é? O que este ontem é? Este ontem aí, ó, é um adjunto adverbial de tempo. Agora, este adjunto adverbial de tempo está deslocado da sua ordem natural. O que eu tenho que observar agora é se ele é de grande ou de pequena extensão. No caso, ele é de pequena extensão. Certo, professor, mas o que significa dizer que ele é de pequena extensão? É uma dúvida aí muito recorrente. É uma dúvida comum. Os gramáticos ainda não entraram em consenso. Mas nós fazemos provas. Vamos fazer prova do IADES, vamos fazer prova do CESP, da FCC, da VUNESP, né, IBAD, IDECAN, FUNRIO, enfim, Consuplan, né, FUNMARC, Fundatec, enfim. Em controlar as provas no contexto geral, vou entender o seguinte: até duas palavrinhas é de pequena extensão. Se tiver até duas palavras, é de pequena extensão. Se tiver três ou mais, passa a ser de grande extensão. Olha só, a palavra ontem, como só tem uma palavra, é de pequena extensão. Então, até duas, pequena extensão. Veja na tela. Veja lá na tela. Então, isso quer dizer o quê, professor? Quando o adjunto adverbial aqui, ó, está deslocado e é de pequena extensão, ou seja, até duas palavras,
Esta vírgula aqui, ela será considerada uma vírgula facultativa, opcional. Você vai colocar se você quiser, tá? Então, olha só. Se eu colocar assim, ó, em vez de ontem houve manifestações, pensássemos naquele dia houve manifestações. Esta vírgula aqui, ó, ela é uma vírgula o quê? Ainda opcional. Por quê? Porque o adjunto adverbial naquele dia ainda é de pequena extensão. Então, a vírgula, ela passa a ser facultativa, ela passa a ser opcional. Então, entendi que até duas palavras é de pequena extensão. Eu sei. Você pode me perguntar, tudo bem, professor, aqui eu estou comentando sobre o tópico de que o adjunto adverbial está deslocado. Que a ordem direta da oração qual é? Sujeito, verbo e complemento. Então, adjunto adverbial deslocado de pequena extensão, vírgula opcional. Pequena extensão até duas palavras. Agora você me pergunta emocionado. Professor, mas se eu coloco esse adjunto adverbial depois, lá no final da oração? Isso eu comentei com você no bloco passado. No bloco anterior eu te contei que se eu coloco aqui, ó, houve manifestações ontem. Eu posso colocar essa vírgula, será uma vírgula puramente enfática. Eu não gosto de colocar, não gosto, mas é uma questão particular. Eu observo, por exemplo, a FCC, a Fundação Carlos Chagas. A FCC gosta, por exemplo, de inserir essa vírgula, mesmo estando em uma ordem direta, mas é uma vírgula enfática. Isso é importante falar, tá? Então, olhe na tela, vamos acompanhar um pouco mais. Mostrei aqui para você, então, o fato de que ele é de pequena extensão. Agora, leia este texto aqui, ó. Em um período de sucessivos escândalos políticos, Lula manteve a popularidade. Cadê o verbo? Manteve. Quem é que manteve? Lula. Lula é o seu sujeito. Veja bem, quem mantém alguma coisa, ó. Lula, ele manteve o quê? Significando que o verbo manter aqui, ó, ele é VTD e a popularidade é o OD, é o objeto direto. Tudo bem. Aqui são constituintes diretos, ó, sujeito, verbo e complemento. Não posso pontuar. Agora, neste trecho aqui, ó, em um período de sucessivos escândalos políticos. Este trecho aqui, você concorda que em um período de sucessivos escândalos políticos é um adjunto adverbial de tempo? Sim, porque foi neste tempo. Adjunto adverbial de tempo que está o quê? Deslocado. Este adjunto adverbial de tempo, turma, que está deslocado, ele é de pequena ou de grande extensão? Enorme, né, professor? Exato. Então, ele é de grande extensão. Longa extensão. Tá? Legal. Professor, adjunto adverbial deslocado de grande extensão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nesta situação, a vírgula aqui empregada, ela se torna uma vírgula obrigatória. Já não é mais uma vírgula opcional. Agora ela é vírgula obrigatória. Você vai perceber comigo que quando a vírgula ela é uma vírgula opcional, como é o caso aqui dos exemplos anteriores, eu posso falar em vírgula opcional ou em vírgula estilística. Estilística. Sim, tanto faz vírgula opcional ou vírgula estilística, tá? Então, nesta situação que aí nós temos pela frente, quando ela é de pequena extensão, esta vírgula é considerada uma vírgula opcional, ou seja, estilística. Agora, quando é de longa extensão, a vírgula é obrigatória. Quando eu falo vírgula estilística, turma, é porque é o seu estilo colocar essa vírgula, tá? Eu, por exemplo, não gosto. Eu prefiro não colocar, mas é o meu estilo não colocar. Se você quiser colocar, você coloca e aí passa a ser o seu estilo. Por quê? Porque é opcional. Ah, professor. Peraí, professor, deixa eu... Olha como é que o aluno fala, né? Deixa eu ver se eu entendi. Tá, vamos lá. Vamos lá. Professor, eu quero colocar uma vírgula bem aqui, ó, depois do manteve.
Lula manteve a popularidade. Aí sabe o que o aluno me fala? Aí eu pergunto para ele, por que você vai colocar essa vírgula? Professor, é o meu estilo. Aí não, para com isso. Aí o seu estilo é um estilo errado, tá? Ela só é estilística quando na regra for opcional. Se a regra disse que é opcional, beleza, é o seu estilo colocar. Agora não invente moda. Não, por favor. Então, de pequena extensão, vírgula facultativa, opcional, estilística. De longa extensão, vírgula obrigatória. De olho na tela e veja mais comigo. Observe aqui um próximo contexto. O governo, na maioria das vezes, desconhece a realidade social. Cadê o verbo, turma? O professor desconhece. Então, identifique o verbo e vá atrás de quem? Do sujeito. Quem é que desconhece? Professor? O governo. O governo é sujeito. Quem desconhece alguma coisa. Ó, o governo desconhece o quê? Significando que o verbo desconhecer é VT, D, e a realidade social é o OD. Perfeito, professor? Agora, e este trecho aqui, ó? Na maioria das vezes. Você percebe que isso daqui é uma adjunta adverbial. E outra coisa muito legal que eu posso te contar aqui dentro é que o adjunta adverbial, caso eu vou até colocar aqui, ó, de tempo, tá? Um tempo nessas vezes. O adjunta adverbial é um cara que você consegue locomover dentro da oração. Ele é um termo móvel. Então você poderia pegar este na maioria das vezes e deslocar para o final do texto, dizendo assim, ó: o governo desconhece a realidade na maioria das vezes. Ou deslocar para o início do texto. Na maioria das vezes, o governo desconhece a realidade. Então, a adjunta adverbial é um termo que é móvel. Agora, tem que ficar atento. Quando você coloca ele aqui no meio, pode ficar entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento. Por exemplo, o governo desconhece, na maioria das vezes, a realidade social. Só que quando ele está no meio, ele já não é só deslocado. Veja na tela. Ele não é deslocado agora. Não, professor? Não. Na verdade, agora, você pode falar para mim que ele é intercalado. Então, eu vou falar que é uma adjunta adverbial aí que está intercalado. E que ele é de grande ou de pequena extensão? Professor, longa, né? Ó, de grande extensão. De longa extensão. Eu já vi examinador perguntando aí, ó, se essa adjunta adverbial era de... Em vez de falar longa ou grande, ou ele falava de longa extensão, né? Ele falava assim, ó, muita monta. Queria saber se a adjunta adverbial é de muita monta ou de pouca monta. Nossa, professor, muita monta, quer dizer, de longa extensão, de grande extensão. Então, neste caso aí, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pontuar. E estas vírgulas aqui, ó, serão consideradas vírgulas obrigatórias, tá? Você vai precisar colocar aí as duas vírgulas. Vírgulas obrigatórias. Sim, engraçado, né? O examinador, ele sempre faz algumas perguntas, alguns termos. Ó. Ele pode perguntar se a construção é um exemplo, por exemplo, de uma construção... Se é um exemplo de construção escorreita. Nossa, professor, é uma construção escorreita? Né? E aí, se ele falar, não, professor, não é escorreita, não. Ele pode perguntar também se é uma construção espúria. Professor, construção escorreita e construção espúria. Você já ouviu falar sobre isso? Nunca, professor. Nunca ouvi falar de construção escorreita e nem construção espúria, né? Olha só, o que ele quer falar aí? E claro que em um nível mais elevado, o examinador cobra isso, né? A construção escorreita quer dizer o seguinte, é uma construção que está correta, exata. E a construção espúria é uma construção que está incorreta. Construção que está errada. Já aí, se você não tem nome para suas filhas, ó, aí, ó, já tem nome para elas, ó. Você tem a escorreita e você tem a espúria, né? Ó, nome das meninas. Ô escorreita, ô espúria, né? Olha que legal. Construção escorreita é uma construção correta. E a construção espúria é uma construção que está incorreta, que está errada. Bom,
nós colocamos as vírgulas, então passou a ser uma construção escorreita. Continue aqui na próxima. A próxima frase aqui, ó. O Brasil é hoje uma potência econômica. Vamos fazer a análise aí. Cadê o verbo? É. Temos aqui o verbo é. Apresenta como sujeito o Brasil. Sujeito o Brasil. Aí você identifica comigo que uma potência econômica é uma característica do Brasil ligado por meio de um verbo. Então esse verbo aqui é um verbo de ligação e uma potência econômica é o predicativo do sujeito. Perfeito. Agora, tá vendo esse hoje aqui, ó? Este hoje é o quê? Este hoje é o seu adjunto adverbial, né? De tempo intercalado. Esse adjunto adverbial intercalado aqui, ele é de pouca ou muita monta? Nossa, professor. Intercalado aí, neste caso, ele é de pouca monta, né? Pouca monta, ou, se você preferir, eu também prefiro, de curta extensão. Agora, eu coloco ou não coloco a vírgula? Recomendo a você colocar ou não. Não sei, tanto faz. Depende. Cada um pensa do jeito que achar melhor. Só que agora estas vírgulas aqui, como é de pequena extensão, estas vírgulas serão vírgulas o quê? Serão vírgulas opcionais. Você vai colocar se você quiser. Agora, é fato que ao colocar essas vírgulas, você vai mudar um pouquinho a leitura, né? Porque veja bem, sem as vírgulas, como é que eu faço essa leitura? O Brasil é hoje uma potência econômica. Eu prefiro sem, olha. O Brasil é hoje uma potência econômica. Agora, quando você coloca as vírgulas, você faz assim, ó. O Brasil é hoje uma potência econômica. Parece que ontem ele não era, né? Parece que antes ele não era e só agora que ele é uma potência econômica. Agora, quando ele fala de forma mais ágil, o Brasil é hoje uma potência econômica, eu posso até subentender que ele já era uma potência econômica. Claro que não vai mudar o sentido aí, mas muda uma ênfase, e essa ênfase pode mexer aí na ideia, talvez, né? Mas não muda assim essas coisas não. Então, para a questão de prova, é só perceber o seguinte: posso ou não colocar essas vírgulas? Pode. Você pode, mas é o seguinte: ou você coloca as duas, ou você não coloca nenhuma. É preciso ter cautela ao empregar esta vírgula. Na tela, continue comigo e veja bem o que temos. Uma questão. Questão 144, que diz assim, ó. O emprego de vírgula logo depois de investimentos tem a função de isolar adjunto adverbial anteposto à oração principal. Então, leia o texto. Durante o primeiro período de investimentos, as concessionárias deverão realizar obras de duplicação, vias laterais, contornos e travessias. Cadê o verbo? Professor, tá aqui, uma locução verbal. Deverão realizar. Identificou o verbo atrás do sujeito. Quem é que deverão realizar? As concessionárias, tá? Concessionária. E quem realiza alguma coisa, ó. Essas concessionárias deverão realizar o quê? Obras de duplicação, vias laterais, contornos e travessias. Tudo isso aí objeto direto. Agora, esse trecho aqui, ó. Durante o primeiro período de investimentos. É o quê? Está vendo que eu consigo locomover dentro do contexto? Poderia, por exemplo, pegar todo esse trecho que eu acabo de destacar e colocar no final, ó. As concessionárias deverão realizar obras de duplicação, vias laterais, contornos e travessias, quando? Durante o primeiro período de investimentos. Então temos aqui, ó, um adjunto adverbial que é de tempo, e esse adjunto adverbial de tempo está deslocado neste momento, e ele é de grande ou de pequena extensão? Professor, de grande, né? Então, de longa extensão. E neste caso, quando o adjunto adverbial está deslocado e é de grande extensão, a vírgula empregada se torna uma vírgula obrigatória. Aí o examinador aqui dentro, ó, perguntou se esta vírgula ela ocorre para isolar um adjunto adverbial anteposto à oração principal. Questão 144 é uma questão perfeita, é uma questão correta. Vamos à questão 145, que propõe o seguinte: se o poeta tivesse resolvido colocar uma vírgula logo após chão, em não colhas no chão, o poema que se perdeu. O trecho continuaria correto e sem alteração de cunho semântico, porque essa vírgula seria apenas enfática. Então a proposta dele é colocar uma vírgula depois de chão. Então veja o verbo aqui, ó. Não colhas. Não colhas quem? Não colhas tu. E quem colhe, colhe algo, ó. Não colha o quê? Né? Não colher o quê?
O poema que se perdeu é o objeto direto do verbo colher, que é VTD. Ó, colhe o quê? O poema que se perdeu. Já esse trecho aqui, ó, no chão, eu consigo observar que é uma adjunta adverbial de lugar. Adjunta adverbial de lugar. E essa adjunta adverbial de lugar está, neste momento, intercalado. E você vai observar se ele é de grande ou de pequena extensão. Professor, de pequena, né? De curta extensão. Se o adjunto adverbial está deslocado, num caso intercalado, e é de pequena extensão, o que eu posso fazer? Eu posso colocar vírgula? Posso colocar essa vírgula aqui? Posso. Desde que, simultaneamente, eu também coloque a outra. Porque quando eu coloco uma vírgula apenas, eu acabo separando o verbo do complemento. E eu não posso separar. Ou eu coloco as duas vírgulas aqui, ó, ou eu não coloco nenhuma. Lembrando, essas vírgulas são opcionais, mas eu preciso colocar as duas. O examinador, o que propõe a você é que colocaria uma vírgula apenas. Não, a questão 145 é uma questão equivocada. Vejamos a questão 146. Diz assim, ó. A vírgula, logo após o termo máquina, poderia ser eliminada sem prejuízo para a correção gramatical do período no qual ela aparece. Tá, então ele quer eliminar a vírgula que vem aqui após o termo máquina. Vejamos. Eu vou aqui, ó. Após espiões poloneses terem roubado uma cópia da máquina, Turing, um campeão de xadrez, construir uma réplica. Olha só. Eu posso observar que isso daqui é uma adjunta adverbial, tá? Adjunta adverbial de tempo. E eu vou te falar mais coisa. É uma adjunta adverbial de tempo oracional. Por que oracional? Porque tem verbo, ó. Terem roubado. Então, é um adjunta adverbial oracional. Nesta situação, quando é oracional, porque eu vou falar aqui em adjunta adverbial oracional, ou mais à frente, ó, logo nós começamos aqui o estudo do período composto. Não vai demorar, não. Os próximos blocos aí pela frente, nós já começamos com o período composto. Aí eu vou começar a falar de quê? Oração, subordinada, adverbial, temporal, neste caso, reduzida de infinitivo. Então acaba tendo uma oração subordinada adverbial que está anteposta à principal. E aí nesta situação a vírgula aqui empregada, ela se torna uma vírgula o quê? Obrigatória. Ou seja, obrigatoriamente você deve inserir essa vírgula aqui. O examinador falou que poderia eliminá-la sem prejuízo para o texto. Não podemos eliminar essa vírgula, pois teríamos um grande problema para a leitura do nosso texto. É importante ter então em mente essa regra aqui, né? Que é a regra do adjunto adverbial deslocado. Isso é muito importante para nós. Eu quero fazer ainda mais 3 questões com você na tela. Veja na tela. Questão 147, 148, 149. Vamos lá. 147. Uma questão FUNCAB. Disse assim, ó. Em apenas uma das opções, a vírgula foi corretamente empregada. Assinale-a. Vamos ver qual que está adequada, tá? No dia seguinte, estavam todos cansados. Olha só. No dia seguinte, vírgula. Tá vendo? No dia seguinte, é um adjunto adverbial deslocado de grande extensão? Sim, professor. Essa vírgula está perfeita? Está. Então a letra A é a sua resposta. Vamos confirmar. Ó. Romperam a fita da vitória os 2 atletas. Olha só. Os 2 atletas é o sujeito do verbo aqui, ó. Romper. E quem rompe, rompe algo, ó. Então a fita da vitória é o objeto direto. Eu não posso colocar essa vírgula aqui separando o sujeito do verbo. Colocando na ordem direta, eu tenho os 2 atletas romperam a fita. C. Os seus hábitos estranhos deixavam. Quem é que deixavam? As pessoas perplexas. Os hábitos, que é um sujeito. Então, esse aqui, ó, não pode rolar. Itens B e C são itens errados. Vamos ao item D. A luta em defesa dos mais fracos é necessária. O que é necessário, professor? Essa luta. A luta em defesa dos mais fracos. Então, isso aqui é sujeito. Posso colocar a vírgula aqui? Em hipótese alguma. E, letra E. As florestas nativas do Brasil sobrevivem. Quem é que sobrevivem? As florestas nativas do Brasil. É sujeito. Então, jamais vou separar os constituintes diretos, tá? Então, item D
item E também são itens errados. Vamos à questão 148. Diz assim, ó, segundo o sociolinguista Carlos Alberto Faraco, olha só, vamos analisar isso daí. Segundo o sociolinguista Carlos Alberto Faraco, professor titular aposentado e ex-reitor da Universidade do Paraná, não há cortes rígidos entre formal e informal. Tá, vamos lá. Aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego das vírgulas dentro deste contexto. Turma, eu vou ter que olhar isso daqui com calma, que eu tenho que ver qual foi, na verdade, a intenção do examinador aqui, ó. Porque eu posso observar primeiro a oração principal. Vamos passar uma barra aqui? Talvez porque ficou meio estranho esse nosso texto aqui, ó. Ele quer saber o quê? O emprego das vírgulas. Então, vamos ver aqui, ó. Então, a ordem direta é: não há cortes rígidos entre formal e informal. Beleza. Isso aqui é a nossa oração, ó. Vamos pensar aqui daqui para frente. Daqui para frente. Não há cortes rígidos entre formal e informal. Aí, beleza. Segundo o sociolinguista Carlos Alberto Faraco, você pode observar que isso é uma adjunta adverbial. Adjunta adverbial de quê? De conformidade, né? Conformidade. E aí eu posso pensar que é um deslocamento? É um deslocamento, uma adjunta adverbial de conformidade que está nesta situação aqui dentro, deslocado. Beleza. Então, realmente dá para pensar em deslocamento aí. Agora, você está vendo aqui? Eu vou até mudar a cor para você acompanhar melhor. Esse trecho aqui, ó, professor titular aposentado e ex-reitor da Universidade Federal do Paraná. Professor titular aposentado e ex-reitor da Universidade Federal do Paraná é uma informação de quem seja ele. Isso aqui já passa a ser um aposto. Então, essa segunda vírgula aqui, ó, já está marcando para nós um aposto aí. É uma questão mal formulada, porque se for parar para analisar aí cuidadosamente, como é que a gente vai ficar? Fica na letra D ou na letra A? Qual a resposta? Ó, então, aponte a alternativa que justifique corretamente o emprego dessas vírgulas. Qual vai ser a resposta para nós? E aí, turma? O que eu marco aí para você? Eu vou ficar com a letra A, tá? E na hora da prova eu também ficaria com a letra A. Por quê? Porque eu tenho aí, ó, de fato eu tenho um aposto. Agora, eu prefiro que você escrevesse esse texto assim, ó. Eu prefiro, tá? Você quebraria esse corte mal feito que foi feito aqui nessa questão, né? Quer ver? Vamos fazer uma pontuação melhor aqui, ó. O que eu preferiria? Eu vou te mostrar. Você poderia corrigir o texto assim, ó. Vou apagar isso aqui, ó. Só para te mostrar o que nós poderíamos fazer. Aqui, ó. Em vez de colocar essas duas vírgulas aqui, eu proponho o seguinte. Eu proponho que você elimine essas vírgulas. Vou eliminá-las, tá? Vamos eliminar aqui, ó. Elimina essas vírgulas. Olha como é que fica melhor. Elimina essas vírgulas. Aí no lugar delas, nós vamos entrar com travessão, ó. Travessão, travessão. É a banca que não está no seu nível. A verdade é esta, ó. Tá vendo? Travessão e travessão. Porque os travessões estão marcando lá quem seja o Carlos Alberto, né? Marcando um aposto. E depois do segundo travessão, eu jogo uma vírgula. Olha que fica legal, né? Aí o meu texto passa mais a ter sentido, porque eu vou ficar assim, ó. Travessão, travessão, depois a vírgula. Aí sim fica mais interessante. Aí fica melhor. Tá? Eu também vou na letra A, eu penso como você, eu vou na letra A. Mas fica muito mais interessante se eu colocasse aqui, ó, travessão, travessão, e depois, ó, a vírgula. Por quê? Porque os travessões marcando o aposto, quem é o Carlos Alberto Faraco, e a vírgula fazendo o deslocamento do adjunto adverbial. Eu penso dessa forma. E aí, realmente, a questão ela é mal formulada. Mal formulada, por quê, professor? Porque o texto está pontuado de forma errada. Ou qual seria uma outra possibilidade na tela? Qual seria uma outra possibilidade dentro desse contexto aqui? Seria você colocar dentro de uma ordem direta. Seria você fazer isso aqui, ó. Não há cortes rígidos entre formal e informal, vírgula, segundo, tá? Segundo o sociolinguista, tá? Ó, segundo o sociolinguista. Aí, ó, que é o Carlos Alberto Faraco. Aí, ó, não há cortes.
segundo sociolinguista, Carlos Alberto Faraco. Aí o que, que eu faria? Colocaria 2 pontos aqui, ó. Pra quê? Pra explicar pra você quem que ele é. Ó, professor... Olha como é que fica melhor. Professor, né, titular, enfim. Fica muito melhor. Eu gostaria de fazer desta forma. Porque esta vírgula aqui, a segunda, você até percebe que ela é até uma vírgula opcional. Você coloca se você quiser. Eu colocaria. Mas aqui é uma vírgula opcional. Esta segunda. Só que como está deslocado, tem que ter a vírgula e tem que marcar com os travessões. Interessante, né? Então tem que tomar cuidado na questão. Tomar muito cuidado com isso daí. Mal formulada. Vamos ficar aí com a letra A. Vamos à questão 149 para que possamos finalizar este bloco. Bom, em certo período, ó, provavelmente vai cobrar essa daqui, ó. Em certo período o quê? Adjunto adverbial. Assinar a alternativa que justifica corretamente a vírgula nessa frase. Tem uma resposta aqui? Tem, ó. Separar adjunto adverbial deslocado. Pronto, letra C é a sua resposta adequada. Bom, olhe para mim por gentileza, eu vou concluir este bloco. Nós fizemos uma questão aqui, a 148, foi uma questão muito interessante. E é legal a gente perceber isso, várias bancas cometem erros, tá? Recentemente, nós tivemos aqui problemas com questões nas provas da banca IADES. Né? IADES, por exemplo, cometeu algumas falhas na prova do BRB, na prova do AGP em Goiás. E eu estou falando de provas recentes. Então isso é interessante você ficar atento à banca, porque muitas vezes a banca não está no seu nível, à sua altura, infelizmente, né? Está o quê, professor? Está acima? Não, claro que não. Está abaixo. E as bancas parece que querem ser a dona da verdade, o que é muito ruim, né? Mas enfim, vamos lá no próximo bloco? O próximo bloco tem muita coisa para estudar aqui. Até já, um abraço do lucasLemos.pro.